A Igreja Católica, a Igreja Protestante e a Bíblia nos enganaram dizendo que a gente tem uma alma e que essa alma pode se perder ou pode ser salva e ir para Deus ou para o inferno. Vamos ver uma mensagem sobre a realidade da alma, a alma perdida e a grande escolha. Uma pregação apologética sobre a realidade da condição humana e o destino eterno. Eterno de quem? Da alma. A alma, ela tem um destino eterno, seja para perdição ou seja para salvação. E a gente vai entender neste vídeo sobre a responsabilidade humana da alma, como a alma é responsável pelas nossas decisões, pelas nossas ações e como ela é responsável pelo nosso destino, pelo nosso futuro. Você sabia que você tem uma alma e existe vida para essa alma após a morte? Então não passe esse vídeo, fica comigo. A pergunta que não quer calar. Meus amigos, você que parou nesse vídeo, minha amiga, meus irmãos, há uma pergunta que ecoa no coração de todo ser humano, desde as pirâmides do Egito até os arranha-céus de Nova York. É a pergunta que o grande estudioso do século XIX, C.S. Lewis, em seu clássico O Problema do Sofrimento, identificou como a mais urgente da existência humana, que é a seguinte: por que existe algo em vez de nada? E mais especificamente, o que sou eu e para onde eu vou? Você sabe qual é o destino da tua alma? Porque Jesus pregou algo, a Bíblia, os apóstolos, a igreja ensinou algo tão profundo sobre a alma, porque há uma preocupação espiritual da parte de Deus para com a alma humana. Isso a gente vai ver a partir da agora. A gente vai ver algumas passagens da Bíblia, eu vou trazer aqui, mencionar algumas passagens da Bíblia que fala que a alma ela é concorrida ou pelo céu ou pelo inferno. Sim, olha só, vamos ver sobre a concorrência da alma. Isso está onde, Paulo? Está na Bíblia, lá em Lucas. A gente pode ver Lucas 12, do versículo 16 ao 20, diz assim: E Jesus contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Não tenho de onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens, disse ele na parábola. Então direi à minha alma, preste atenção, direi à minha alma, porque é a alma que se regozija, é a alma que tem a sensação da felicidade ou da tristeza, é a alma que experimenta a realidade da vida. Preste bem atenção. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, olha só, descanse, é a alma, coma, é a alma que se regozija, apesar de que o alimento vai para o corpo, mas é a alma que é beneficiada e tem a sensação de satisfação, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, olha só, mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Então preste atenção, há uma concorrência pela alma. Esta noite pedirão a tua alma. Deus pede a tua alma. Ele diz o seguinte, que você precisa perder a tua alma para poder encontrar. Você precisa perder a alma para as coisas deste mundo, para encontrar ela no reino de Deus. E isso chama-se renúncia. Preste bem atenção. A alma é salva pelo poder cumpridor da obediência pela palavra de Deus. Diz a Bíblia em Tiago 1, verso 21, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Este despojar aqui, olha, que está escrito pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, que é a Bíblia, é o Evangelho, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Sem a palavra, sem a Bíblia, sem o verbo encarnado, não há salvação. E isso é possível receber de Deus através da renúncia, desse despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal. Isto aqui é nada mais, nada menos que a renúncia do eu para o mundanismo, para o pecado.
Olha só, as almas estão vivas diante de Deus. Não acredito, Paulo. Sim, a Bíblia diz que quando a gente morre, nada para, nada se acaba. Não cessou a existência. Existe continuidade, existe uma continuidade da alma após a morte. Eu vou te mostrar. Aqui em Apocalipse 6, a gente pode ver que as almas estão vivas diante de Deus. No versículo 9, diz assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, não julgas e vinga nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas estavam conscientes diante de Deus, pedindo para Deus que Deus faça algo. Ou seja, ainda existia uma realidade aqui no nosso agora, no nosso mundo, enquanto as almas que tinham falecido estavam lá diante de Deus. As almas estão conscientes. As almas receberão seus corpos no fim dos tempos, após a grande tribulação. Diz a palavra de Deus em Lucas 21. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Em Apocalipse 20 diz: então vi os tronos e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram, melhor dizendo, a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui a alma recebe um corpo glorificado para estar para sempre com o Senhor. A alma, diz a Bíblia, é condenada. Apesar das almas estarem bem aqui nestas passagens da Bíblia, existe uma passagem que a alma, olha só, a alma não está bem. Aonde é isso, Paulo? Lá em Lucas 16. A alma ela é condenada após a morte sem a salvação em Cristo. Diz assim lá em Lucas 16, 22. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos estando em tormento e viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui a gente pode perceber o estado crítico de uma alma sem a salvação. Aqui a gente vai ver argumentos apologéticos sobre a realidade da existência da alma. Norman Geisler, em sua monumental teologia sistemática, para quem não sabe qual é essa teologia aqui, em 2 volumes, Teologia Sistemática de Norman Geisler. Nessa teologia aqui, o saudoso Norman Geisler, ele nos lembra que o ser humano não é mero acidente cósmico. Somos criaturas dotadas de alma imaterial, imortal e responsável. Sim, um eu que transcende a matéria e carrega o peso da eternidade, porque a alma é responsável. A alma toma decisões, a alma tem atitudes, a alma é quem prova, sabe, de todas as suas ações. Como disse o grande estudioso apologeta cristão Ravi Zacarias, a alma humana ela anseia por significado, e esse anseio só pode ser satisfeito quando encontramos nossos propósito no Criador, disse Ravi Zacarias. A alma e a sua realidade, uma realidade inegável. Apesar de que muitos querem negar a realidade da alma, podemos ver a natureza imaterial da alma. Norman Geisler estabelece em sua teologia sistemática que o ser humano é composto de corpo e alma, e também espírito. Uma dualidade que não é mito primitivo, mas realidade ontológica. O corpo é temporal, a alma, o espírito, é eterno. J.P. Moreland, grande estudioso apologeta cristão dos Estados Unidos, em A Alma, como sabemos que ela é real, ele argumenta cientificamente o seguinte: a consciência, a liberdade moral e o raciocínio abstrato não podem ser reduzidos a processos físicos. Se você acredita que 2 mais 2 é igual a 4, é objetivamente verdade, você já admitiu a existência de realidades não materiais. Frank Turek, em Eu Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu, eu até tinha esse livro aqui, mas eu não sei por onde ele anda. Eu não tenho fé o suficiente para ser ateu. Eu tenho esse livro de Norman Geisler e Frank Turek. Ele acrescenta: se o materialismo é verdade, não há eu
para discutir o materialismo. O pensamento seria apenas química cerebral, sem verdade objetiva. A Bíblia, a mensagem, nos confirma o seguinte: Deus formou o homem da poeira da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem tornou-se um ser vivente, uma alma vivente. E a Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Está lá em Mateus 10, versículo 28. Palavras mencionadas, dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então podemos ver a partir daqui a imortalidade inerente da alma. C. McDowell, em Evidências para a Ressurreição, ele ensina que a imortalidade da alma não é concessão divina, mas propriedade ontológica. A alma, por ser espiritual, não pode deixar de existir. Seu pai, Josh McDowell, grande estudioso e apologeta cristão, defensor da fé, em Mais que um Carpinteiro, que é uma das suas obras muito lida, ele alerta: a morte não é a cessação da existência, mas mudança de endereço, disse Josh McDowell. William Lane Craig, grande estudioso e apologeta cristã, defensor da fé também, e tem debatido em muitos lugares, renomado filósofo analítico, em seus debates e escritos, demonstra que a alma sobrevive à morte corporal por 3 razões. Vamos ver essas 3 razões, a qual ele diz que demonstra que a alma sobrevive à morte corporal por 3 razões. A primeira dessas razões: a alma é simples, não composta de parte, logo indivisível e indestrutível. Segundo, a alma é a sede da identidade pessoal. Se eu persistir após a morte, algo de mim persiste. Terceiro, a ressurreição de Jesus prova que a vida após a morte é factual, não mera esperança. Vamos ver a alienação, a grande tragédia. Como é que a alma se desligou de Deus? Porque a alma perdeu a pureza, a santidade. É aqui que a gente vai entrar agora vamos ver a realidade atual da alma não regenerada, não transformada, a queda e a corrupção da natureza. Aqui entramos no coração da teologia de Norman Geisler. Em sua teologia sistemática, ele expõe a depravação total. Não que o ser humano seja tão mau quanto pode ser, mas que toda a faculdade humana está afetada pelo pecado. É o pecado que destrói. É o pecado que nos separa. A Bíblia diz que é o pecado que faz separação, põe abismo entre nós e Deus. Mente, vontade, emoções, e assim a alma ela está afetada pelo pecado, fala Norman Geisler. R.C. Sproul, em A Santidade de Deus, descreve com tremenda profundidade o seguinte a respeito da alma: a distância entre a santidade de Deus e a depravação humana é tão vasta que, comparada a ela, a distância entre o céu e a terra é insignificante. R.C. Sproul, ele prossegue: não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. A corrupção é radical, vai à raiz do ser, do nosso ser. E isso é uma realidade profunda. A Bíblia, a mensagem, traduz com brutal honestidade. Efésios capítulo 2, do versículo 3, diz assim: todos nós fizemos o que nos dava na telha, seguindo o nosso próprio caminho, obedecendo aos impulsos e caprichos da nossa natureza humana. Assim estávamos todos condenados desde o início, merecedores da ira de Deus. Ninguém era isento disso. Todos nós éramos merecedores da ira de Deus, como todos os outros, falam em Efésios 2, verso 3. Por isso que há uma necessidade de você vir para Deus, aceitar a Jesus, se arrepender dos teus pecados o mais rápido possível, porque a tua alma, assim como a alma daquele homem que queria destruir o celeiro dele e curtir a vida, provar o gozo da vida, sabe, viver na sensação do bem-estar e de uma sensação de paz, foi surpreendido pela morte. Assim talvez esteja você. E se você não se apressar, pode ser tarde demais. Jesus te ama, tem um plano grande para a tua vida. A
consciência culposa. Como está a consciência, né, a respeito de uma alma alienada de Deus? A testemunha da alienação. O grande estudioso C.S. Lewis, em Mero Cristianismo, ele apresenta o argumento da consciência moral da seguinte forma. Ele diz: sempre que você diz isso não é justo, olha, preste bem atenção, sempre que você diz assim, isso não é justo, está assumindo a existência de uma lei moral e, portanto, de um legislador. Toda vez que você diz isso não é justo, você está assumindo que existe uma lei moral e, portanto, um legislador, constituiu essa lei. Douglas Grotius, em Filosofia Cristã no Mundo Secular, ele expande o seguinte: a consciência culposa universal aponta para uma realidade objetiva de falha moral diante de um padrão transcendente. Ele diz isso. John Lennox, matemático e apologista de Oxford, em Determinado a Crer, ele argumenta que se somos apenas matéria em movimento, por que sentimos remorso? Por que não celebramos nossos instintos egoístas como fazem os animais? Porque sabemos no âmago da alma que fomos feitos para mais, para algo mais. Vamos ver a propensão à condenação. Por que a alma é propensa ao inferno? Por que a alma é propensa à condenação? Esta alma alienada da santidade, da pureza. Edward Feser, filósofo tomista, em Os Últimos Superstição, em As Últimas Superstições e 5 Provas da Existência de Deus, ele explica que o inferno não é vingança divina, mas consequência lógica da escolha humana. Deus é o bem supremo. Rejeitar o bem supremo é escolher o mal supremo, é automático. Peter Kraft, em O Manual de Teologia Cristã, com suas características clareza, Peter Kraft, ele nos traz algo. Ele diz o seguinte: Deus não envia pessoas para o inferno, elas escolhem ir para o inferno. O inferno é simplesmente a eternização da escolha do eu contra Deus, ou seja, dessa alma. A alma escolhe aqui, viver alienada de Deus. A alma se regozija nessa alienação, porque a alma bruta, esta alma que não foi lapidada, não foi ainda transformada, não foi lavada com o sangue de Jesus, ela experimenta o prazer do pecado. Ela está como se estivesse amarrada, como se ela estivesse encarcerada no pecado, como de fato ela está. A Bíblia NTLH, Jesus, em Marcos 9, fala o seguinte: se a sua mão fizer você pecar, corte-a. É melhor entrar na vida eterna sem uma das mãos do que ir com as 2 mãos para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. A função e responsabilidade da alma. Você sabe qual é a função da alma que está aí dentro de você? Você sabe qual é a responsabilidade dela diante de Deus e diante da lei, da Bíblia, da palavra de Deus, diante da igreja, diante, desta iminente vinda de Jesus? Então, olha só, redobre a sua atenção. A alma como centro de decisão eterna. Sabia que a alma, ela é o centro da decisão? Gavin Ortlund, em Retomando a Verdade, e Alistair McGrath, em Teologia, os Básicos, a Teologia Básica, eles concordam com Norman Geisler. A alma humana é agente moral responsável. Não somos marionetes do destino ou da genética. É a nossa alma que será responsabilizada por todas as atitudes e decisões que tomamos, de certa ou errada. A Bíblia diz que seremos recompensados por tudo que a gente faz. Seremos condenados ou galardoados por tudo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Norman Geisler, ele enfatiza: a liberdade humana é compatível com a soberania divina, porque Deus, sendo onisciente, ele conhece nossas escolhas livres sem causá-las.
Scott Hahn, em O Mapa do Céu, teólogo católico convertido ao protestantismo, ele acrescenta o seguinte: a alma é o eu que decide que ama e que adora. No momento da morte, essa decisão se cristaliza, torna-se irrevogável, porque a alma, sendo espiritual, não muda como muda o corpo, fala este grande estudioso da Bíblia, Scott Hahn, que foi convertido ao protestantismo. Brent Pitre, um teólogo, em Jesus e as raízes judaicas da Eucaristia, ele conecta o seguinte, preste bem atenção: no judaísmo antigo e no cristianismo primitivo, a alma não dorme após a morte. Ela enfrenta o juízo particular imediato. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, uma realidade que Jesus confirma na parábola do rico e do Lázaro, como a gente acabou de ver agora há pouco. Jimmy Anke, apologista católico sênior, em seus estudos sobre escatologia, explica o seguinte: ele explica que a alma separada do corpo mantém sua identidade, consciência e responsabilidade. A morte é transição, não terminação. E o que podemos falar então da grande escolha? Paraíso ou perdição? Qual é a tua escolha? Olha só, Robert Barron, bispo e apologista Para que Todos Sejam Salvos, e também em seus comentários sobre o inferno, ele afirma o seguinte: o inferno é trágico, não porque Deus seja vingativo, mas porque o amor rejeitado é tragédia suprema. O céu é o amor aceito, o inferno é o amor recusado. A Bíblia, na tradução A Mensagem, Mateus 25, diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que receberam a bênção do meu Pai, herdem o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E para os que estão à esquerda, diz assim: vão embora da minha presença, vocês que estão debaixo da maldição, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, qual é a solução? A redenção da alma, a necessidade de um Salvador. A alma precisa de um Salvador. Josh McDowell, em Evidências que Exigem um Veredito, ele demonstra historicamente que a ressurreição de Jesus é o evento mais bem documentado da antiguidade. Se rejeitarmos essa evidência, essa verdade, devemos rejeitar toda a história antiga. C. McDowell, em O Confronto, ou Confrontando o Cristianismo, ele aborda objeções modernas da seguinte forma. Ele diz o seguinte: o problema do mal não refuta Deus, na verdade, pressupõe Deus. Sem Deus não há mal objetivo, apenas preferências. E a fé, como ela fica? A fé como resposta para a alma. C.S. Lewis, em Surpreso pela Alegria, ele descreve sua convenção da seguinte forma. Ele diz o seguinte: eu vim a Deus como o maior dos fugitivos, sabendo que tinha que me render ou morrer. Mas quando me rendi, descobri que era um cidadão retornando à sua pátria. Fala C.S. Lewis, grande estudioso e defensor da fé cristã. A Bíblia NTLH, em Romanos 10, fala o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou, você será salvo. E quem é salvo? A alma. A alma, ela é afetada pelo poder da palavra, pelo encontro com Deus. A alma é liberta. E Jesus quer libertar a tua alma. Quer escrever o teu nome no livro da vida. A Bíblia, A Mensagem, no Evangelho de João 3, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Para concluir, eu quero trazer o momento de decisão. Meu amigo, se você ficou até aqui, minha amiga, se você ficou até aqui, ouvinte, você que está vendo esse vídeo, se você ficou até aqui, então ouçam as palavras finais de Ravi Zacarias, pronunciada em incontáveis auditórios antes da sua partida para a eternidade, antes dele falecer. Ele diz o seguinte: a alma humana é eterna
E isso muda tudo. Não há decisão mais importante que você tomará do que o destino da sua alma. William Lane Craig, ele, encerrando debates acadêmicos, costuma dizer: a evidência aponta para Jesus como o Senhor ressurreto. A questão não é falta de provas, mas resistência da vontade. Frank Turek, ele resume da seguinte forma: se o cristianismo é verdade e é a coisa mais importante do mundo, se é falso, não importa. Mas se pode ser verdade, você deve investigar antes que seja tarde demais. Porque se for verdade como é, você corre um grande perigo de ainda não ter se encontrado com Deus através de Jesus. Ou melhor dizendo, de ainda não ter sido convertido. A Bíblia, na mensagem Hebreus 9, diz o seguinte: as pessoas estão destinadas a morrer uma única vez, e depois disso é o julgamento. O mesmo Cristo também sofreu pelos pecados uma única vez, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Gostou dessa palavra? Quer fazer uma oração? Quer vir para Jesus? Quer aceitar Jesus? Quer fazer uma nova aliança? Estava desviado? Então ore comigo. Se você está aqui hoje e sente o peso da alma alienada, separada, há esperança. C.S. Lewis descreve Deus como aquele em quem temos o direito de esperar, embora não mereçamos. A alma humana foi feita para a eternidade. A escolha é sua: aceitar a graça que restaura ou rejeitar o amor que salva. Isso termina em perdição. A Bíblia diz: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como está em Hebreus 3, verso 15. Que Deus abençoe sua alma imortal com a sabedoria da escolha eterna. Amém? Quer orar comigo? Então diga para Deus: Senhor, eu te aceito, eu volto para o Senhor, eu me rendo, eu me entrego para ti. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa meus pecados, me lava com teu sangue, liberta minha alma, transforma o meu ser, toma minha alma em tuas mãos. Davi disse: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Que a tua alma louve e adore ao Senhor e saia desse mundo. Jesus te liberta, tem o poder de transformar a tua vida. Fica com Deus, que a paz do Senhor esteja contigo. Vá para uma igreja séria, leia a Bíblia, ore, consagre a tua vida. Não deixe de ir para o culto e deixa Deus te transformar e te levantar em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe. Segue a gente aí se ainda não segue, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe. Até a próxima.